Olha só, nós recebemos um e-mail de uma telespectadora e ela diz assim: meu nome é Eliane, moro no bairro Fátima, na cidade de Araguari. Quero sugerir que vocês falem sobre anticoncepcionais no Manhã Total. Tenho 30 anos e tomo pílula desde os 18. Senti vários efeitos diversos e desagradáveis. No primeiro ano já engordei muito. Aos 25 anos engravidei, logo após a troca do remédio que eu usava. Minha amiga engravidou usando DIU. Acho este tema muito importante e polêmico. Hoje estou tomando uma injeção contraceptiva, mas eu nunca sei qual que é a melhor, né? O melhor medicamento. Gostaria de uma orientação de um especialista. Bom, então, Eliane, nós trouxemos aqui a ginecologista, né? Nós estamos tendo o prazer de receber Melissa Antum para esclarecer essa dúvida sua e as demais que nós temos aqui com a participação do nosso telespectador. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente, Melissa. Prazer é meu. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Vamos responder, então, a Eliane qual o caminho seguir. Ela teve uns contratempos com o anticoncepcional, está usando agora a injeção contraceptiva, usa, não usa, o DIU. O que a gente poderia sugerir para a situação dela em específico aqui? É muito bom e proveitoso trazer esse tema, porque muitas mulheres realmente têm dúvidas, né? Qual a melhor anticoncepcional para mim? Qual seria o jeito mais eficaz? Porque é uma preocupação, né? Evitar a gravidez com eficácia. Bom, infelizmente, assim, não existe uma receita de bolo. Cada um é individual. Então, a gente precisa de estar avaliando a paciente, avaliar as relações dela em relação ao estilo de vida, metabolismo, que tipo de alimentação que ela faz, pratica exercício ou não, qual que é o tipo de pele, o que ela espera do método anticoncepcional para a gente ver o que é melhor para ela. Ela relaciona aqui o uso do anticoncepcional com aumento de peso. Pode acontecer? Possível? Sim, pode ocorrer. Se o anticoncepcional não estiver adequado para você, o seu metabolismo não aceitar aquele hormônio de maneira adequada, se for uma dose às vezes mais alta, ou se for às vezes a pílula de tomar um comprimido, tem mais relato, mais histórico de ganho de peso, pode ocorrer sim. Por isso que a gente tem que avaliar cada paciente. Anticoncepcional tem que ser prescrito pelo médico com todas essas individualidades. Todas as orientações. Sim. Então, no caso dela, seria necessário procurar um especialista para fazer uma reavaliação. Sim, com certeza, porque ela já passou, né, pelo anticoncepcional oral de comprimido, agora ela está no injetável. Pode sim ver a questão do DIU, né? Essa questão, as pessoas têm essa dúvida, engravidar com o DIU. O DIU é um método excelente, é muito eficaz. Não tem como, não existe método 100%. Existe uma falha, né? De todos os métodos, inclusive a pílula de comprimido. Só que essa falha é pequena quando o método é bem utilizado e acompanhado. Tá certo, então, está respondido. Agradecendo a participação da Eliane. E a gente segue com o assunto. Você que ligou agora aqui na tela da TV Paranaíba e está acompanhando o Manhã Total, estamos recebendo a ginecologista, a doutora Melissa Antum, falando sobre anticoncepcional. Tem alguma dúvida? Quer tirar, né, alguma dúvida que você tem a respeito do uso do anticoncepcional, prevenção, tratamento? Envie sua pergunta através do nosso WhatsApp, está para você no rodapé do nosso vídeo, 99897.000. A gente fica aguardando a sua participação, o seu contato. Bom, nós temos perguntas, vamos às perguntas da população? Vamos respondê-las, então? A primeira na tela para a gente, Bruno. Eu gostaria de saber se realmente o anticoncepcional engorda. É uma pergunta sempre comum, né? Da maioria das mulheres aí, essa dúvida atroz a respeito do anticoncepcional com aumento de peso. Sim, dependendo do caso, o anticoncepcional pode predispor ou piorar uma tendência que a paciente às vezes tenha de ganhar peso. Em geral, o anticoncepcional pode reduzir alguns hormônios na circulação e isso provocar mais retenção de líquidos e dificuldade de queimar gorduras. Então, é natural, às vezes, acontecer tanto o ganho de gordura como também a celulite, que muitas pacientes reclamam, às vezes, no consultório. Nossa, depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, eu fiquei cheia de celulite. Aí, doutora Melissa, nesse caso, ela teria que escolher outro método contraceptivo? Claro, assim, Patrícia, a gente sempre tem que ir na raiz do problema. Como que você está se alimentando, você está praticando atividade física, como que é seu estilo de vida, você dorme bem, porque tudo isso influencia no peso. Mas com certeza, se a gente excluir todos esses fatores e a paciente persistir com a queixa, tem que avaliar a troca do método, com certeza. Tá certo, está respondido. A próxima pergunta pra gente, por gentileza, Bruno. Eu posso emendar uma cartela a outra para não menstruar?
Ixi, pode ou não pode? Pode, porque o anticoncepcional... Tem a pausa? Emenda? Pode. Qualquer remédio anticoncepcional? Assim, o ideal é usar os próprios. Existem anticoncepcionais desenvolvidos para isso, para você emendar, não fazer intervalo, para evitar que tenha efeitos colaterais, que o principal efeito é o sangramento que a gente fala fora da hora, que é o sangramento de escape. Mas não há problema em emendar o seu anticoncepcional, mesmo que ele seja de pausa. Por exemplo, eu tomo, pauso 7 dias e volto. Ah, vou para a praia, vou fazer uma prova, tenho um concurso, não quero menstruar. Posso emendar essa cartela? Sem problema nenhum, não traz problema não. E tá seguro? Seguro. Tá certo, está respondido. A próxima pergunta, por gentileza. Então, eu gostaria de saber se o anticoncepcional ele perde o efeito com o passar dos anos. E aí, doutora Melissa? Não perde o efeito, gente. Se nós usarmos da maneira adequada, corretamente, lembrando da questão do horário, né, do uso, a gente está falando de anticoncepcional oral, em geral, mas isso é para todos. Mas o oral, ele é um pouco mais chato, porque ele te exige a disciplina do horário, principalmente não ter esquecimento. Se usado de maneira correta, não perde o efeito, não. Tá, e se esquecer, como é que funciona? Tem que tomar nas próximas horas? Tem validade? Não tem? Eu tenho que se proteger com a camisinha? Sim, boa pergunta. Se esquecer, o que eu faço? Por isso que a gente bate nessa tecla, ó, vamos usar sempre no mesmo horário. Esqueceu, dentro de 24 horas, você vai tomar, lembrou dentro de 24 horas de esquecimento, você vai tomar a pílula esquecida e a pílula do horário daquele dia normalmente e vai fazer a proteção com preservativo nos próximos 7 dias. Por segurança. Por segurança. Tem mais de 24 horas, esqueceu 2, 3, 4 comprimidos, aí realmente preservativo até o final dessa cartela, até menstruar, para poder retomar com segurança na próxima. Então, usar o preservativo, aí sim, segurança 100%, 100%. Né? A próxima pergunta, Bruno, por gentileza, na tela. Eu gostaria de saber qual os melhores horários e se tem problema, por exemplo, atrasar um pouquinho o horário, porque eles dizem que é bom sempre tomar no mesmo horário, mas nem sempre com a correria do dia a dia você consegue tomar nesse mesmo horário, todos os dias. Bom, nós já respondemos essa questão do horário, né? Mas tem um melhor horário pela manhã, à tarde, à noite? Ou isso não influencia, Melissa? Não, não influencia, mas é bom que você correlacione com o horário que você faça uma coisa frequente no seu cotidiano. Deixa perto do filtro, no guarda-roupa, ou quando ao vai deitar, ao acordar. Ou na hora de dormir, né? Ou assim, logo depois do almoço, porque geralmente a maioria das pessoas almoça mais ou menos no mesmo horário, porque isso evita esquecimento e evita oscilação de horário. Ela perguntou sobre assim, tem que ser religiosamente, pontualmente no mesmo horário? De preferência, sim, mas pode-se variar o horário, 2, 4 horas, não há problema, né? Mas grandes variações, aí sim, pode ter o problema, inclusive, na eficácia, né? Tem muitas perguntas chegando pelo nosso WhatsApp. Obrigada pelas participações aqui, bom demais. Outra pergunta, anticoncepcional ameniza a TPM? É da Ana Lúcia Veras, Novo Mundo. E tá, bora que delícia. Pontal do Triângulo. Ameniza ou não ameniza, doutora Melissa? Sim, pode amenizar. Por quê? A TPM é provocada pela oscilação normal hormonal que a mulher tem durante o ciclo dela mensal para ovular, né? A gente brinca e fala, olha, só tem TPM mulher que está ovulando, porque a ovulação produz vários hormônios que perto da época da gente menstruar, esses hormônios vão diminuir para a gente ter a menstruação. E esse aumento, essa redução de hormônios, essa montanha-russa é o que causa a TPM. Como o anticoncepcional é anovulatório, ele bloqueia a ovulação, geralmente melhora a TPM, sim. Olha só, doutora Melissa, uma pergunta também muito comum, e é uma dúvida muito comum entre as mulheres, é da Yasmin, de 15 anos, da cidade de Uberaba. É verdade que é necessário parar a pílula de tempos em tempos para o organismo descansar? Também essa pergunta é tão comum nos consultórios, né? É verdade, é muito comum. A recomendação é a seguinte, o anticoncepcional, quando você está dando certo com ele, desde que você esteja fazendo acompanhamento médico bem supervisionada, não tem necessidade de fazer pausa para descansar. Você só deve fazer a pausa ou parar quando tiver efeitos colaterais, né? Ou então quando você quiser engravidar. Aí sim, mas não precisa, essa história é mito. Ah, vou fazer pausa para descansar. A outra pergunta aqui da Alessandra, é verdade que o anticoncepcional atrapalha ou às vezes dificulta engravidar? Não, não é verdade. Nós temos trabalhos científicos já de anos de acompanhamento. O anticoncepcional, ele é um anovulatório temporário.
A partir do momento que você para o anticoncepcional, sua ovulação vai retornar. Agora, o tempo para voltar a ovular, às vezes, varia de método para método. Com a pílula de comprimido, geralmente no primeiro ou segundo mês já retomou a ovulação. Com a injeção, é um pouco mais demorado. Com o implante hormonal, que é um outro método contraceptivo, às vezes também vai ser um pouquinho mais demorado. Mas o retorno à ovulação, com certeza, vai ocorrer. Agora, doutora Melissa, tem uma dúvida e também uma polêmica muito grande aí no mercado, tem se discutido por toda a imprensa e também assunto também dentro dos consultórios, que é a relação do anticoncepcional com tromboses. Tem tudo a ver ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Anticoncepcional é um hormônio que pode sim aumentar o risco de trombose. Alguns anticoncepcionais aumentam mais esse risco, outros menos. Só que quando nós falamos em risco em medicina, existem estudos, né, que vão nos dar uma ideia desse risco. Por exemplo, uma grávida, normalmente, na gravidez, nós temos um risco aumentado de trombose que pode chegar a 6 vezes mais. Quando você toma o anticoncepcional, esse risco pode chegar no máximo a 1,5 vezes, 2 vezes mais. Então, qual que é a grande... o que nós temos que assim, deixar claro? Que você tem que selecionar a paciente para o uso do anticoncepcional. Pacientes fumantes, pacientes obesas, pacientes que estão com sobrepeso e não estão fazendo atividade física, pacientes que têm enxaquecas, às vezes com algum tipo específico de enxaqueca, e outras pacientes podem ter contraindicações e não devem utilizar. Então, e tem outros métodos contraceptivos? Com certeza, não hormonais. Que podem ser como opções também. Sim, tá com certo? certeza. Nós conversamos aqui com a ginecologista, a doutora Melissa Antum. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volte mais vezes, viu? Ok, muito obrigada. Um beijo para você. Bom demais Obrigada. recebê-la aqui, viu?